Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje para a gente poder continuar com a nossa leitura bíblica. Hoje nós vamos ler o livro de Juízes, do capítulo 4 até o capítulo 8. Então seja muito bem-vindo, né? Já vai pegando aí o seu instrumento principal, que hoje a leitura é bem bacana. Nós vamos entender aqui um pouquinho sobre a história dos filhos de Israel, da nova geração dos filhos de Israel. Como eu tinha comentado ontem, aquela geração onde passaram, né, pelo deserto, onde enfrentaram ali todos os problemas, todas as dificuldades, né, enfrentaram também a escravidão, o faraó do Egito. Agora eles estão aqui. Essa geração, na verdade, eles morreram, né, e surgiu uma nova geração, novos filhos aí nasceram, né, ou seja, a geração foi se renovando. Só que essa nova geração esquece um pouquinho daquilo que Deus fez por eles. Eles se esquecem de fato quem é Deus. Então, por muitas vezes aqui, eles tendem a cair no mesmo pecado, a idolatrar falsos deuses, né, falsas ideologias, e esquecer de fato quem é aquele Deus libertador, o Deus que dá vida. Então, todos esses filhos, né, essa nova geração dos filhos de Israel, tendem sempre a voltar para o pecado. E Deus coloca ali, Deus escolhe homens e mulheres também. A gente vai ver que tem muitas mulheres aqui, onde Deus instrui eles como juízes ali para ajudar a libertar o povo. Então Deus cria uma intimidade com alguns juízes para que para que eles, né, através de Deus, possam instruir os filhos de Israel aí e se livrar contra o pecado. Mas melhor do que eu falar aqui é a gente ler a palavra para a gente de fato entender o que ela tem para falar nos dias de hoje. Então vamos abrir aí a nossa Bíblia para a gente iniciar aqui no capítulo 4 do livro de Juízes. Depois que Aode morreu, os israelitas tornaram a fazer o que Javé reprova, ou seja, a idolatrar falsos deuses. E Javé os entregou a Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O general do exército era Sísara e residia em Arosete-Goim. Os israelitas clamaram a Javé porque Jabim tinha 900 carros de ferro e estava oprimindo duramente Israel. Já fazia 20 anos. Então aqui eles estão na mão, né, de um rei ali, de um novo rei, onde esse rei está tentando escravizar, está tentando ali se tornar aquele povo, né, aqueles filhos de Israel, essa nova geração, de uma forma opressora, né, oprimindo o povo. Nesse tempo, era juiz em Israel a profetisa Débora, mulher de Lapidote. Seu tribunal ficava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os israelitas a procuravam para decidir suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoém, que morava em Sedes de Neftali, e lhe disse: Javé, Deus de Israel, manda que você vá ao monte Tabor e reúna 10.000 homens das tribos de Neftali e Zabulon. Javé atrairá para você, junto ao rio Quizon, o chefe do exército de Jabim, Sisara, com seus carros e sua numerosa tropa, e o entregará a você. Então a gente vê aqui que o exército rival ali, o exército inimigo, era um exército muito forte, né? Com muitos carros e com muita força, com muitos homens, né? Mas a gente não pode esquecer que Deus estava com eles. E Baraque respondeu: Se você for comigo, eu vou. Se você não for, eu não vou. Débora respondeu: Está bem, eu vou com você. Mas a glória dessa expedição que você vai realizar não será sua, pois Javé entregará Sisaras na mão de uma mulher. Ou seja, Deus está com eles. E Débora se dispôs para ir com Baraque até Sedes. Baraque convocou Zabulon e Neftali em Sedes. 10.000 homens se uniram a ele e Débora também foi junto. O quenita Eber tinha se afastado da sua tribo, que era descendente de Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado suas tendas junto do carvalhal de Saananim, perto de Sedes. Informaram Sisara que Baraque, filho de Abinoém, tinha subido ao monte Tabor. Então Sisara mobilizou seus 900 carros de ferro
e toda a tropa de Arosete-Goim para ir ao rio Quizon. Débora disse a Baraque: Vamos, hoje mesmo Javé vai entregar Sisara em seu poder. Javé está marchando à sua frente. Olha para você ver que maravilha aqui. Débora ali, né, abençoada pelo Espírito Santo, fala com Baraque para ele não temer, não ter medo, né, pois Deus está marchando à frente dele. É para você ver que maravilha. E Deus nos fala isso nos dias de hoje também. Não tenha medo dos seus inimigos, pois Deus está marchando à sua frente. Javé está marchando à sua frente. Basta você crer e confiar. Baraque desceu do Monte Tabor, junto com seus 10.000 homens. Javé derrotou Sisara com todos os seus carros e todo o seu exército diante de Baraque. Então aqui, aquela força que os homens achavam que tinha, né, o exército inimigo, não valeu de nada. Todos os carros fortes que eles tinham aí, e com todo o seu exército, Deus, todo soberano, Deus de todas as coisas, derrotou o exército inimigo. Sisara teve que descer do carro e fugir a pé. Baraque perseguiu o exército e os carros até Arosete-Goim. Todo o exército de Sisara caiu ao fio da espada e nenhum homem conseguiu escapar. Enquanto isso, Sisara fugiu a pé até a tenda de Jael, mulher do quenita Éber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a família de Éber, o quenita. Jael saiu ao encontro de Sisara e lhe disse: Entre, meu senhor, entre sem medo, pois a casa é sua. Sisara entrou na tenda e Jael cobriu com o manto. Sisara pediu: Dê-me um pouco de água para beber, pois estou com sede. Jael abriu uma vasilha com leite, deu-lhe de beber e o cobriu. Sisara lhe disse: Fique na entrada da tenda. Se vier alguém e lhe perguntar se há alguém aqui dentro, você dirá que não. Mas Jael, mulher de Éber, pegou uma das estacas da tenda, apanhou o martelo, aproximou-se na ponta dos pés e cravou a estaca nas têmporas de Sisara, até pregá-lo no chão. E Sisara morreu, enquanto dormia profundamente por causa do cansaço. Nesse momento apareceu Baraque, que estava perseguindo Sisara. Jael foi ao seu encontro dizendo: Venha comigo e eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. Baraque entrou na tenda e viu Sisara caído e morto, com a estaca cravada nas têmporas. Nesse dia, Deus derrotou Jabim, rei de Canaã, diante dos israelitas. Estes se tornaram cada vez mais fortes contra Jabim, rei de Canaã, até que o conseguiram eliminar. Ou seja, né, não foi ali pelas forças das suas mãos, que o exército derrotou o exército inimigo. Nós derrotamos os inimigos através daquilo que Deus quer, através da mão poderosa de Deus, pois Deus é quem vai na frente derrotando todos os nossos inimigos. Tudo aquilo que a gente faz não é pelos nossos simples esforços, né? Não é pelas nossas mãos, não é pela nossa mente, pela nossa forma de pensar, pela nossa forma de agir. Tudo aquilo que nós fazemos é digno da honra do Senhor. Tudo aquilo que a gente faz segundo a tua vontade é porque Ele está fazendo e intercedendo por nós. Ele está na frente combatendo todo o exército. Vamos entrar aqui agora no capítulo 5. Nesse dia, Débora e Baraque, filho de Abinoém, entoaram este cântico. Então agora eles vão entoar aqui um cântico, né, contando um pouco sobre essa história que a gente acabou de ler aqui no capítulo 4. Bem interessante, olha para você ver, como se fosse uma poesia. Havia chefes em Israel para assumir o comando. Apresentaram-se voluntários para alistar-se em massa. Bendigam todos a Javé. Ouçam, reis, escutem, governadores, eu vou cantar para Javé. Vou celebrar Javé, o Deus de Israel. Olha para você ver esse versículo 3. Ouçam, reis, escutam, governadores, eu vou cantar para Javé. Ou seja, está mostrando aqui para os reis e governadores de que não existe governo maior do que o governo de Deus. Deus é maior do que qualquer governante. Deus é o governo dos governantes. Javé, quando saíste de Seir, avançando dos campos de Edom, a terra tremia, o céu rimboava, e as nuvens se desfaziam em águas. Os montes se agitavam diante de Javé, que vem do Sinai.
diante de Javé, o Deus de Israel. No tempo de Sangar, filho de Anate, no tempo de Jael, as caravanas cessaram. Os que viajavam seguiam por desvios, iam por trilhas tortuosas. Os camponeses se saciaram, em Israel se saciaram com os despojos, quando você, Débora, surgiu. Quando você, mãe de Israel, se levantou. Os sacrifícios para os deuses cessaram. O pão faltou no armazéns, sem que se visse o escudo ou lança entre os 40.000 de Israel. Meu coração está voltado para os comandantes de Israel, para os voluntários do povo. Bendigam todos a Javé. Vocês que montam jumentas brancas e se assentam em tapetes, vocês que vão pelos caminhos, cantem. Juntem-se ao grito dos homens, enfileirados entre os bebedouros. Aí eles celebram as vitórias de Javé, as vitórias dos camponeses em Israel, quando o povo de Javé correu às portas. Desperte, Débora, desperte. Desperte logo e entoie um canto. Vamos, Baraque, vamos, filho de Abinoém, domine os que haviam aprisionado. Então os sobreviventes desceram com os nobres e o povo de Javé me ajudou contra os poderosos. Os príncipes de Efraim estão no vale, e atrás de você, com as tropas, vem Benjamim. De Maquir desceram os comandantes, e de Zabulon os que levam bastões de oficial. Os chefes de Issacar estão com Débora, e no vale também Baraque aperta o passo. Nos clãs de Ruben, os planos são grandes, porque você ficou sentado entre os currais, escutando a flauta dos pastores. Nos clãs de Rubens, os planos são grandes. É bem interessante aqui que a gente vê, né, que a luta ali de Israel contra os inimigos envolve todas as tribos, né? Todas as tribos, desde as tribos de Ruben, as tribos de Benjamim, as tribos de Manassés, ou seja, envolve todo mundo ali contra o exército inimigo, né? E mostra que Deus está com eles. Por que você ficou sentado entre os currais escutando a flauta dos pastores? Nos clãs de Ruben, os planos são grandes. Galaade ficou do outro lado do Jordão, e Dan continuou com seus barcos. Ares permaneceu na orla do mar e ficou junto às suas enseadas. Zabulon é um povo que arriscou a vida, como Neftali em seus campos elevados. Chegaram os reis para o combate. Os reis de Canaã combateram em Tanak, junto às águas de Meguido, mas não ganharam uma peça de prata sequer. Do alto do céu, as estrelas combateram, de seus caminhos lutaram contra Sisara. A torrente Quizon os arrastou, foi impetuosa a torrente Quizon. A torrente pisoteou os valentes. Os cascos dos cavalos martelaram ao galope desenfreado dos corcéis. Amaldiçoem Meroz, amaldiçoem, diz o anjo de Javé. Amaldiçoem os seus governantes, porque não auxiliaram Javé contra os poderosos. Que Jael seja bendita entre as mulheres, a mulher de Éber, o Quenita. Bendita seja entre as que habitam em tendas. Ele pediu água, ela trouxe leite, na taça dos nobres serviu-lhe coalhada. Com a esquerda, ela pegou a estaca e com a direita um martelo de operário. Golpeou Sisara, rachando-lhe a cabeça, e de um golpe atravessou-lhe as têmporas. Ele se encurvou entre os pés delas e caiu deitado. Encurvou-se entre os pés dela e caiu encurvado ali mesmo e ficou aniquilado. A mãe de Sisara olha pela janela e se lamenta por trás da persiana. Por que o carro dele tarda a chegar? Por que a marcha de seus carros é tão lenta? A mais sábia das donzelas lhe responde, e ela fica repetindo. Certamente, encontraram despojos e agora estão repartindo uma ou duas mulheres para cada guerreiro, e para Sisara panos coloridos, um despojo colorido e bordado, uma veste colorida e duas bordadas, e um despojo para o meu pescoço. Desse modo, pereçam teus inimigos, Javé, e teus amigos sejam fortes, como o sol
em seu fulgor, e a região ficou em paz durante 40 anos. Então aqui mostra, né, que o projeto de Deus é um projeto vitorioso. Vou até repetir aqui esse último versículo. Desse modo pereçam teus inimigos, Javé, e teus amigos sejam fortes como o sol em seu fulgor. Então mostra aqui que os inimigos, aqueles que são inimigos de Deus, vão ser perecidos. Eles não vão ter força suficiente para combater com Deus, porque Deus é o Deus Todo-Poderoso, né? E aqueles que são amigos de Deus vão ser fortes. Aqueles que confiarem, entregarem o seu coração verdadeiramente para Cristo, vão ser fortes. Que você seja forte também. Vamos aqui agora entrar no capítulo 6. Deixa eu só tomar uma água aqui. Capítulo 6. Olha para você ver que até antes de começar o capítulo 6, vai mostrar aqui que os filhos de Israel venceram a luta, né? Mas, novamente, eles tenderam a voltar para o pecado, a adorar falsas ideologias, né? Então, vamos entender aqui, novamente, eles caindo no pecado e como que vai ser essa recuperação e de voltar para o caminho de Deus. Capítulo 6. Os israelitas fizeram o que Javé reprova, e Javé os entregou aos madianitas por 7 anos. O regime de Madian foi tirânico sobre Israel. Para escapar de Madian, os israelitas tiveram que usar as grutas nas montanhas e as cavernas e os esconderijos. Quando os israelitas semeavam, os madianitas, amalecitas e orientais os atacavam, ou seja, roubavam ali todos os alimentos que eles tinham. Acampavam na terra dos israelitas e destruíam todos os produtos semeados até perto de Gaza. Não deixavam para Israel nenhum meio de sobrevivência, nenhum cordeiro, nenhum boi e nenhum jumento. Chegavam com os seus rebanhos e tendas, numerosos como os gafanhotos, homens e camelos sem conta, invadindo e arrasando a terra. Desse modo, os madianitas reduziram Israel à miséria. Então, os israelitas clamaram a Javé. Então, a gente viu aqui que, novamente, a nova geração aí dos filhos de Israel se voltou contra ele e começou a adorar falsos deuses ali. E a gente sabe que há consequências. Não é porque a gente quer seguir o nosso caminho, achando que a verdade está dentro do nosso coração, que a nossa verdade é única, que a gente vai colher só coisas boas. A gente sabe que a verdade e o caminho é só um, é só o caminho de Deus. Então, quando a gente escolhe seguir pelo caminho mau, adorar falsos deuses, seguir o caminho do pecado, a gente vai colher as consequências. E olha para você ver, os filhos de Israel, desse modo, os madianitas reduziram Israel à miséria. Ou seja, eles afundaram tanto no pecado, afundaram tanto no caminho errado, afundaram tanto aí nas coisas que não convêm de Deus, que eles foram reduzidos à miséria. E eu tenho certeza absoluta que não é isso que você quer para a sua vida. Então, se caso aí você estiver vendo esse vídeo, peço para que você se compadeça, reflita sobre as suas atitudes e volte para o caminho de Deus para que você saia da miséria. Deus quer abençoar a sua vida, mas Ele precisa que você permita essa bênção. Ele não é um Deus que vai invadir a sua vida, o seu coração. Você tem que permitir. E você permitindo, você vai sair da miséria. Tenho certeza absoluta que Deus quer abençoar a sua vida. Quando os israelitas clamaram a Javé por causa dos madianitas, Javé enviou para eles um profeta, que lhes falou: Assim diz Javé, o Deus de Israel: Eu fiz vocês saírem do Egito e os tirei da casa da escravidão. Eu livrei vocês do poder do egípcio e do poder daqueles que os oprimiam. Eu os expulsei diante de vocês, e a vocês eu entreguei a terra deles. Eu disse a vocês: Eu sou Javé, seu Deus. Não tenha medo dos deuses dos amorreus, em cuja terra vão morar. Mas vocês não me ouviram. Ou seja, o povo aqui abandonou Javé. O povo virou as costas para Javé. E mesmo assim, Deus sendo misericordioso, né, quis relembrar eles de tudo aquilo que Deus já fez pela vida deles. O anjo de Javé chegou, olha para você ver, o anjo de Javé chegou e se assentou debaixo dos carvalhos que está em Efra, na propriedade de Joás, filho de Abiezer. Ou seja, Deus ainda muito misericordioso,
Pede para que um anjo vá até esse povo para poder mostrar para eles o caminho certo, né? Foi quando Gedeão, filho de Joás, estava debulhando trigo no tanque de pisar uvas para escondê-lo dos madianitas. O anjo de Javé apareceu a Gedeão e lhe disse: Javé está com você, valente guerreiro. Gedeão respondeu: Meu senhor, se Javé está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão as maravilhas de que nossos antepassados falavam? Javé nos tirou do Egito? O fato é que agora Javé nos abandonou e nos entregou na mão dos madianitas. Então, o que a gente vê, né? Ele pensa que Deus abandonou a eles. Pelo contrário, eles viraram as costas e seguiram os caminhos maus e estão colhendo aquilo de ruim que eles mesmos plantaram. Então Javé se voltou para Gedeão e disse: Vá, com suas próprias forças, salve Israel dos madianitas. Sou eu que envio você. Ou seja, não é qualquer um que está enviando ele, é Deus. Gedeão replicou: Meu senhor, como posso salvar Israel? Meu clã é o mais fraco da tribo de Manassés. Eu sou o caçula de meu pai. Javé lhe disse: Eu estarei com você. E você derrotará os madianitas como se fossem um homem só. Ou seja, Gedeão tinha consciência ali de que a tribo dele era a mais fraca de todas. E tinha muitos poucos homens ali. E quando ele fosse enfrentar o exército inimigo, ele iria enfrentar uma grande barreira. Mas Deus disse para ele, né? Sou eu que envio você, eu estarei com você. Então não vai ser pelas suas próprias forças que você vai vencer a batalha, é pela força de Deus. E você derrotará os madianitas como se fossem um homem só. Gedeão insistiu: Se alcancei teu favor, dá-me um sinal de que és tu quem fala comigo. Não vás embora antes que eu volte e te faça uma oferta. Javé respondeu: Ficarei aqui até você voltar. Gedeão foi preparar um cabrito e fez pães sem fermento com uma medida de farinha. Colocou a carne numa cesta e o caldo na panela. Trouxe tudo e ofereceu a Javé debaixo do carvalho. O anjo de Javé lhe disse: Pegue a carne e os pães sem fermento, coloque-os sobre esta rocha e derrame o caldo por cima. Assim fez Gedeão. O anjo de Javé estendeu a ponta do bastão que tinha na mão, tocou na carne e nos pães sem fermento, e da rocha subiu um fogo que consumiu a carne e os pães. Nesse momento, o anjo de Javé desapareceu. Gedeão percebeu que era o anjo de Javé e exclamou: Ah, meu senhor Javé! Eu vi o anjo de Javé face a face. Javé lhe respondeu: Fique em paz e não tenha medo, porque você não morrerá. Aí para você ver que maravilha aqui. Ou seja, Deus está ordenando ali para Gedeão que ele não se deixe atribular, não deixe que os problemas, as preocupações tomem conta da sua cabeça e fala para ele: não tenha medo, pois você não morrerá. E é muito interessante aqui, só fazendo uma breve comparação com os dias atuais, por muitas vezes a gente tem medo de combater contra nossos inimigos, contra os nossos próprios medos, né, contra as nossas preocupações, mas a gente que esquece que é Deus quem está batalhando ali à nossa frente. E ele fala, né, para não termos medos, para ficarmos em paz, porque você não morrerá. E é muito interessante que não se trata apenas da morte carnal, né, da morte do corpo, mas o mais importante, da morte espiritual. Deus vai nos dizer aqui, se seguirmos o caminho dele, né, se andarmos no caminho correto, amando a Deus sobre todas as coisas e seguindo os seus mandamentos, a nossa carne pode até morrer. Algum dia podemos até morrer fisicamente, mas o nosso espírito, a nossa alma, ele nunca vai morrer, pois ele pertence ao Deus vivo, ao Deus Criador. Então Gedeão construiu aí um altar para Javé e lhe deu o nome de Javé é Paz, um altar que existe em Efra de Abiezer até o dia de hoje. Nessa mesma noite, Javé disse a Gedeão: Pegue o boi que seu pai possui e outro boi de 7 anos. Destrua o altar de Baal. Então aqui os filhos de Israel estavam adorando ali a Baal. E Deus fala com eles: Destrua o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado que está do lado. Em seguida, construa um altar para Javé, seu Deus. No altar desse lugar,
com pedras bem colocadas. Pegue então o boi e ofereça em holocaustos sobre a lenha do poste sagrado que você tiver cortado. Gedeão escolheu 10 homens entre seus servos e fez o que Javé lhe havia mandado. Gedeão fez isso de noite e não de dia, pois tinha medo de sua família e do povo da cidade. No dia seguinte, bem cedo, o povo da cidade viu que o altar de Baal fora destruído e o poste sagrado que estava ao lado tinha sido cortado, e o boi fora sacrificado sobre o altar recém-construído. E comentaram: quem será que fez isso? Perguntaram, fizeram averiguações e chegaram à conclusão: foi Gedeão, filho de Joás. Os habitantes das cidades disseram então a Joás: entregue-nos seu filho, para que seja morto. Pois ele destruiu o altar de Baal e cortou o poste sagrado que estava ao lado. Joás respondeu a todos os que o ameaçavam: e vocês têm que defender Baal? São vocês que devem ajudar Baal? Quem o defender morrerá antes do nascer do sol. Se Baal é Deus, que ele próprio se defenda, pois Gedeão destruiu o altar dele. Nesse dia, puseram em Gedeão o apelido de Jerobaal, comentando que Baal defenda a si próprio, pois Gedeão destruiu o altar dele. Então a gente viu aqui que Gedeão rompeu ali aquela idolatria, né, onde os filhos de Israel estavam idolatrando falsos deuses. Ele rompeu toda essa idolatria aí com Baal, pois Baal causava um sistema opressor. E querendo ou não, mesmo se fosse um deus bonzinho, entre aspas, né, pois a gente sabe aqui que esses falsos deuses aí tinham interesses pessoais, onde ele queria oprimir o povo e escravizar o povo. Então, Gedeão quebra esse vínculo aí com os filhos de Israel, entre esse falso deus Baal e os filhos de Israel, e ele quebra esse sistema opressor. Os madianitas, amalecitas e orientais se aliaram, atravessaram o rio Jordão e acamparam na planície de Jezrael. O espírito de Javé se apoderou de Gedeão, que tocou a trombeta, e Abiezer se agrupou a ele. Gedeão mandou mensageiros a toda a tribo de Manassés, que se uniu a ele. Também enviou mensageiros para Aser, Zabulon e Neftali, e todos se aliaram a ele. Gedeão disse a Deus: se de fato tu vais salvar Israel por meio de mim, como disseste, vou colocar no terreiro um pedaço de lã de carneiro. Essa parte é bem interessante. Se o orvalho cair somente sobre o pedaço de lã e o terreiro estiver seco, então ficarei sabendo que tu libertarás Israel por meio de mim, conforme disseste. E assim fez Gedeão. Quando madrugou no dia seguinte, ele torceu o pedaço de lã e, com o orvalho que nela estava, encheu um copo d'água. Gedeão insistiu ainda com Deus: não te irrites comigo se eu pedir mais uma vez. Permita que eu faça de novo a prova do pedaço de lã, que ele fique seco e a terra em volta se cubra de orvalho. E Deus assim fez nessa noite. O pedaço de lã ficou seco, enquanto o havia orvalho na terra em volta. Ou seja, né, mostra aqui que Deus estava com o povo e que Deus existe. Ele é um Deus vivo e que está combatendo ali contra os inimigos na frente do seu povo. Vamos aqui agora entrar no capítulo 7. Jerobaal, que é Gedeão, madrugou e foi acampar junto a En-Arode, com o povo que o acompanhava. O acampamento de Madian ficava no vale ao norte, junto à colina de Moré. Então Javé disse a Gedeão: o povo que está com você é numeroso demais para que eu entregue Madian em seu poder. Israel poderia gloriar-se dizendo: eu consegui a vitória graças ao meu poder. Ou seja, Deus está dizendo ali para eles que eles estavam com muitos homens. E Israel poderia se hesitar aí e achar que eles venceram a guerra pela sua própria força, pela sua quantidade de força ali, de homens que eles tinham. Então Deus vai colocar aqui em prova aqueles filhos que realmente são guerreiros, aqueles filhos que realmente estão cheios de coragem, pois eles
quer que os filhos de Israel saibam que eles não estão vencendo a guerra por eles mesmos, mas sim pela vontade de Deus e pela força do Deus vivo. Anuncie, portanto, a todo o povo: quem estiver com medo e tremendo pode voltar. E Gedeão se colocou à prova. 22.000 homens voltaram para casa e ainda ficaram 10.000. Então Deus pede, para que aquele que está com medo, aquele que está tremendo, volte para casa. Não faz sentido continuar na batalha se você está com medo, se você tem aí dúvidas, Por isso que nós não devemos ter dúvidas, não devemos temer, ser corajosos, não ter medo, pois Deus está batalhando na nossa frente. Javé disse a Gedeão: ainda é muita gente, faça-os descer até a fonte, e aí eu farei uma seleção para você. A quem eu disser que pode ir com você, esse irá. Mas a quem eu disser que não pode ir com você, esse não irá. Gedeão fez todo o povo descer à beira da água, e Javé lhe disse: todos os que beberem com a língua, como faz o cão, você os colocará de um lado. E os que se ajoelharem para beber, você o colocará do outro lado. 300 homens lamberam a água, levando as mãos à boca. Os outros se ajoelharam para beber. Então Javé disse a Gedeão: com os 300 que lamberam a água, eu vou salvar vocês, entregando Madiã em seu poder. Os outros podem voltar para casa. Eles pegaram as provisões e as trombetas, e Gedeão despediu os israelitas, cada um para a sua tenda, ficando apenas com os 300. O acampamento de Madiã estava embaixo no vale. Ou seja, de vários homens ali, a gente viu aqui que no início 2.000 homens voltaram para casa e ainda ficaram 10.000. E de toda essa gente, de todos esses homens aí, sabe quantos que ficou? Ficando apenas com 300. Ou seja, Deus está mostrando ali que esse exército deve ser um exército de coragem. Não deve temer, deve ter 100% de coragem e fé em Deus. Nessa noite, Javé disse a Gedeão: levante-se e desça até o acampamento inimigo, pois eu vou entregá-lo a você. Se você tem medo de descer, vá com o seu servo Fara. Quando você escutar o que eles dizem, ficará animado e descerá para atacá-los. E Gedeão foi com o seu servo Fara até a frente do acampamento. Os madianitas, amalecitas e orientais estavam deitados no vale. Eram numerosos como gafanhotos e seus camelos eram incontáveis como areia de praia. Para você ver, com 300 homens eles iam combater contra esse exército aqui, que eram numerosos como gafanhotos e seus camelos eram incontáveis como areia de praia. Olha para você ver o quão forte era esse exército inimigo. Mas eles estavam com o maior guerreiro de todos, que é Deus. Gedeão chegou perto e ouviu um homem contando um sonho ao companheiro. Veja só o que sonhei. Meu pão de cevada estava rolando no acampamento de Madiã. Atingiu a tenda, chocou-se contra ela e a fez cair de alto a baixo. O companheiro respondeu: isso só pode ser a espada de Gedeão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou Madiã e todo este acampamento nas mãos dele. Quando Gedeão ouviu o sonho e a interpretação, prostou-se por terra. Depois voltou ao acampamento israelita e disse: levante-se, porque Javé entrega a vocês o acampamento de Madiã. Mas o ensinamento aqui, Gedeão escuta aquele conselho que Deus deu para ele, ele se prostra por terra e manda para que os filhos de Israel levantem-se e vão para a guerra. Porque Javé entrega a vocês o acampamento de Madiã. Então eles não estão ali batalhando com as suas próprias forças. Eles estão batalhando ali porque Deus está à frente deles. Gedeão dividiu os 300 homens em 3 grupos. Depois, para cada um, distribuiu uma trombeta, um pote vazio e uma tocha dentro do pote, dizendo: prestem atenção em mim e façam o que eu fizer. Quando eu chegar à frente do acampamento, façam o que eu fizer. Eu e todos os que estão comigo vamos tocar as trombetas. Então vocês também tocarão as trombetas ao redor do acampamento e gritarão por Javé e por Gedeão. Gedeão e os 100 homens
que o acompanhavam chegaram à frente do acampamento na hora em que começava a troca da guarda à meia-noite. Quando se estava fazendo a troca da guarda, Gedeão tocou a trombeta e quebrou o pote que levava na mão. Nesse momento, os 3 grupos tocaram as trombetas e quebraram os potes. A seguir, levantaram a tocha na mão esquerda e a trombeta na direita, gritando: espada por Javé e por Gedeão. E ficaram parados, cada um no seu lugar, ao redor do acampamento. O acampamento inimigo alvoroçado, e começaram a gritar e fugir. Enquanto os 300 homens tocavam as trombetas, Javé fez com que uns e outros no acampamento se matassem ao fio de espada. Depois fugiram até Bet-seta, perto de Sartã, até junto de Abel-Meula, perto de Tebate. Os israelitas de Neftali, de Aser e de todo Manassés se uniram e perseguiram Madiã. Gedeão tinha enviado mensageiros por todas as montanhas de Efraim, avisando: ocupem antes deles as fontes de água até Bet-bera e o Jordão. Os efraimitas então se reuniram e ocuparam as fontes de água até Bet-bera e o Jordão, e prenderam Oreb e Zebe, os 2 chefes dos madianitas. Mataram Oreb no rochedo de Oreb e Zebe no tanque de pisar uvas de Zebe. Depois perseguiram os madianitas e levaram a Gedeão as cabeças de Oreb e Zebe, no outro lado do Jordão. Capítulo 8. Os efraimitas se queixaram a Gedeão: por que você fez isso conosco? Por que não nos convocou quando saiu para combater Madiã? E discutiram violentamente com Gedeão. Oi, vô. Ele, porém, respondeu: que fiz em comparação com o que vocês fizeram? Vale mais o restolho de Efraim do que a vídima de Abiezer. Precisei fazer uma breve pausa aqui, que meu avô apareceu aqui, eu precisei conversar com ele rapidamente. Vou começar o capítulo 8 de novo, que eu acabei me perdendo aqui, mas vamos lá. Os efraimitas se queixaram a Gedeão: por que você fez isso conosco? Por que não nos convocou quando saiu para combater Madiã? E discutiram violentamente com Gedeão. Ele, porém, respondeu: que eu fiz em comparação com o que vocês fizeram? Vale mais o restolho de Efraim do que a víndima de Abiezer. Foi na mão de vocês que Javé entregou Oreb e Zebe, os chefes de Madiã, que pude fazer eu em comparação com o que vocês fizeram? Ao ouvir isso, a ira dos efraimitas se acalmou. Deixa eu só acender a luz aqui para ficar mais fácil para me enxergar. Gedeão chegou até o rio Jordão e o atravessou com seus 300 homens, já esgotados e famintos. Então Gedeão pediu ao povo de Sucote: por favor, deem alguns pães para os homens que me acompanham, pois estão cansados e estou perseguindo Zebá e Salmaná, reis de Madiã. As autoridades de Sucote perguntaram: por acaso vocês já prenderam Zebá e Salmaná para darmos comida ao exército de vocês? Então aqui eles estão tirando com a cara deles, né? Pois está faltando ali solidariedade, para ser mais sincero. Eles estão pedindo comida ali, alimento, mas a gente percebe aqui que como é que é o nome deles? O povo de Sucote. O povo de Sucote ali está faltando com solidariedade, não querendo dividir os pães junto com eles. Gedeão respondeu: muito bem, quando Javé tiver entregue Zebá e Salmaná em minhas mãos, vou rasgar a carne de vocês com espinhos e cardos do deserto. Depois Gedeão subiu daí para Fanuel e fez o mesmo pedido aos homens de Fanuel, que responderam como os de Sucote. Gedeão disse ao povo de Fanuel: quando eu voltar vitorioso, vou derrubar esta torre. Zebá e Salmaná estavam em Carcá, com seu exército, cerca de 15.000 homens, era o que restava do exército dos orientais, pois as baixas tinham sido de 120.000 homens. Gedeão subiu pela rota dos beduínos, a leste de Nob e Jegbaá, e atacou o inimigo quando este menos esperava. Zebá e Salmaná escaparam, mas Gedeão perseguiu e capturou os 2 reis de Madiã. O resto do exército
debandou. Depois da batalha, Gedeão, filho de Joás, voltou para a encosta de Ares. Deteve um jovem de Sucote e lhe pediu o nome das autoridades e anciãos de Sucote. E o jovem deu por escrito o nome de 77 homens. Gedeão, filho de Joás, se dirigiu aos homens de Sucote e lhes disse: Aqui está Zebá e Salmaná, a respeito dos quais vocês caçoaram de mim, dizendo: Por acaso vocês já prenderam Zebá e Salmaná para darmos comida a seus homens cansados? Gedeão pegou os anciãos da cidade e rasgou a carne deles com espinhos e cardos do deserto. Destruiu também a torre de Fanuel e massacrou os habitantes da cidade. Depois perguntou a Zebá e a Salmaná: Como eram os homens que vocês mataram no Tabor? Eles responderam: Eram como você. Pareciam filhos de reis. Gedeão exclamou: Eram meus irmãos maternos. Pela vida de Javé, se vocês os tivessem deixados vivos, eu agora não mataria vocês. Então ordenou a Jéter, seu filho mais velho: Vamos, mate-os. Mas o moço não desbanhava a espada. Era ainda muito jovem e tinha medo. Zebá e Salmaná pediram: Vamos, mate-nos você, pois você é o homem valente. Então Gedeão foi e matou Zebá e Salmaná, levando consigo os enfeites em forma de meia-lua que adornavam os camelos deles. Os israelitas disseram a Gedeão: Seja nosso rei, você e depois seu filho e seu neto, pois você nos salvou dos madianitas. Gedeão respondeu: Nem eu, nem meu filho seremos reis de vocês. O rei de vocês será Javé. Olha para você ver aqui o que Gedeão está falando para os filhos de Israel. Olha para você ver que ensinamento aqui poderosíssimo. Os filhos de Israel ali, vamos dizer que eles estavam ali meio que viajando na maionese e pede para que Gedeão seja o rei deles. Mas Gedeão fala que que ele e nenhum dos filhos deles vão ser os reis de vocês, porque o rei de vocês será Javé. Então nos mostra aqui que nenhum homem, que nenhum governante, que nenhum rei que aparecer aí querendo destinar aquilo que vai acontecer da nossa vida, querendo destinar os nossos caminhos, nós não podemos esquecer que nenhum governante pode distinguir aquilo que vai acontecer para a nossa vida, aquilo que vai se conceder para a nossa vida. Nós não podemos esquecer que o nosso rei, que o nosso Salvador é Deus, e é Ele quem designa os nossos passos. E acrescentou: Vou pedir uma coisa para vocês. Cada um me dê um anel de sua parte nos despojos. Os vencidos usavam anéis de ouro, porque eram ismaelitas. Eles responderam: Daremos com prazer. Gedeão estendeu a capa e cada um foi colocando um anel de sua parte nos despojos. O peso dos anéis que Gedeão pediu foi de 19 quilos de ouro, sem contar os enfeites em forma de meia-lua, os brincos e as vestes de púrpura que os reis madianitas usavam. Cadê? Eita, me perdi. Só um segundinho. Além dos colares dos camelos. Com tudo isso, Gedeão fez o efode e colocou na cidade de Efra. Todo Israel aí se prostituiu, seguindo a Gedeão, e isso foi uma armadilha para Gedeão e sua família. Madian foi derrotado diante dos israelitas e nunca mais levantou a cabeça. Desse modo, a região descansou 40 anos enquanto Gedeão viveu. E Jerobaal, filho de Joás, foi viver em sua casa. Gedeão teve 70 filhos, pois tinha muitas mulheres. Ele tinha uma concubina em Siquém que lhe gerou um filho, a quem deu o nome de Abimeleque. Gedeão, filho de Joás, morreu em velhice feliz e o enterraram na sepultura de seu pai em Efra de Abiezer. Olha para você ver isso aqui agora, versículo 33. Depois da morte de Gedeão, os israelitas voltaram a se prostituir com os ídolos e tomaram Baal-Berite como Deus. Novamente aqui, eles virando as costas para Deus, depois de tudo aquilo que Deus fez para eles, eles ainda têm a coragem de virar as costas para Deus e adorar falsos deuses. Os israelitas não se lembraram mais de Javé, seu Deus,
que os tinha livrado do poder de todos os inimigos vizinhos. Não se mostraram agradecidos à família de Jerobaal e Gedeão por todo o bem que ele havia feito a Israel. Mais uma vez, a nova geração dos filhos de Israel tendem a voltar para o pecado e adorar falsos deuses. O que será desse povo? Cenas do próximo capítulo. O que será que esse povo aqui vai acontecer com eles? Será que eles vão voltar de fato a adorar o Deus verdadeiro ou vão ficar no pecado? Cenas do próximo capítulo. Amanhã, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Brincadeiras à parte, mostra aqui pra gente, né, que há um único Deus. Como Jesus falava já no Novo Testamento, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nos mostra aqui que há só um caminho. E esse único caminho é o Deus Salvador, é o Deus Criador de todas as coisas. Então se você aí que está vendo esse vídeo, por algum momento achou que a sua verdade era a verdade que valia, se você achava que era pelas suas próprias mãos, que era pelas suas próprias conquistas, ou que você dava conta sozinho, eu queria te dizer que você não se esquecesse, que Deus te ama muito e foi Ele que constituiu você no ventre da sua mãe. Desde antes de você nascer, antes de você ser gerado, Deus já tinha planejado tudo aquilo, todas as bênçãos que Ele tinha para a sua vida. Então Ele quer realmente ser o seu Deus, mas Ele não é um Deus mal educado. Pelo contrário, o nosso Deus é um Deus muito educado, educadíssimo, pois Ele não invade a sua vida, Ele quer ser convidado. Então Ele pede para que você abra a porta do seu coração, para de ficar adorando falsas ideologias, para de ficar andando pelo caminho errado, amando as coisas mundanas, né? E esquecendo aquilo que é verdadeiro, aquilo que é um propósito de Deus. Deus não quer que você viva pelas necessidades. Deus quer que você viva o propósito que Ele quer para a sua vida. Então, ame a Deus verdadeiramente, rasgue o seu coração, rasgue as suas almas e volte para os braços de Cristo. Volte para os braços de Deus, pois Ele tem uma vida verdadeira, Ele tem bênçãos para as suas vidas, tá? Então é isso, a gente finaliza aqui com a leitura de hoje. E, cara, Deus só quer que a gente ame a Ele, pois Ele sabe que o melhor para nós é isso. Então é isso aí. Deixa eu parar de me estender aqui, que o vídeo já ficou longo, já vai dar aí quase 50 minutos de vídeo. Mas amanhã nós vamos aqui continuar firmes e fortes com a nossa leitura, beleza? Espero você. Um beijo, um abraço no seu coração. Que Deus te abençoe muito. Amanhã nós estamos aqui de volta. Até mais.